Eu quero iniciar direcionando a você, Mauro, uma questão sobre o fato de que essa terceira aventura do DPA nos cinemas, é a primeira vez que você assume a direção, mas você também está assumindo a coautoria do roteiro. Eu tenho muita curiosidade de saber como foi o processo de pesquisa dos filmes anteriores e o que você considerou que seria interessante manter nessa terceira aventura e o que você aponta como uma assinatura sua neste terceiro filme. Foi interessante porque eu não conhecia exatamente muito de DPA, nem de DPA como um todo, tampouco os outros filmes. Então o que eu sabia de DPA era o que eu, de en passant, vendo meu filho vendo na televisão. E aí eu fui aprendendo o que era depois de ter aceito o convite. Aí eu fui ler o roteiro. Quando eu fui ler o roteiro eu não sabia muito bem direito quais eram as dinâmicas, quem era quem. Aí fui entendendo, aí assisti o 2, eu assisti primeiro o 2 da Itália, depois eu vi o 1 e fiquei vendo muito a série, aí fiz uma liçãozinha de casa e tal. E aí, como tinha essa expectativa de que eu fosse também de alguma maneira botar as mãos no roteiro, eu acho que o que eu trouxe talvez de mim, como diretor e, enfim, como um contribuinte criativo para a história, talvez seja o que não estivesse já lá e sempre esteve no DPA. Então, na verdade, a dinâmica funcionou mais ou menos assim, ó, eu vou sentar minhas patas aqui e aí daqui a pouco vinham os feedbacks. Não, isso aí não tem muito a ver com a série. Não, aí eu brigava por algumas coisas assim. Mas eu acho que mais o que mais pode se verificar de diferente, talvez, seja um pouco da minha interferência nos diálogos, assim, no jeito de escrever diálogo, assim. Então eu ia aqui muito para cá e tinha que voltar um pouquinho para lá, mas assim, principalmente no personagem dele, Mal, por exemplo, eu sentei a mão no malvadão clássico de Dick Vigarista e essas coisas do meu tempo, inclusive. mas teve coisas assim, do tipo, eu forcei uma barra para ter pela primeira vez uma noite. Eu tinha muita dificuldade de contar essa história e fazer uma coisa para criança que não tivesse noite, que fosse só dia. Tinha uma certa resistência, que as crianças pudessem ter medo, não sei o que e tal. Eu falei, não, vamos embora, a criança gosta de noite. Eu digo, mas não sei o que. Eu falei, não, eu forcei a barra para ter uma noite, aí no fim tem como se fosse uma noite e meia, porque no outro reino lá é de noite, sem ser noite. Sim. Aqui. Então acaba que essa aventura tendo noite ficou mais interessante, assim, como um filme de criança mesmo. Isso foi uma coisa que eu me lembro que eu trouxe isso e não era do padrão, não era tradicional, era uma coisa um pouco fora da cartilha, assim, o que eu me lembro assim de mais diferente mesmo foi isso. Nora, eu quero saber de você que nessa terceira aventura nós temos um Severino totalmente diferente do que o público está habituado, né? Ele está inserido nesse contexto de vilão aqui da história. Quais foram as conversas que você teve com o Mauro na composição desse personagem, até mesmo quais as inspirações por trás para a composição dele? Eu sinto no filme muito uma influência de aventura à la O Senhor dos Anéis, e eu vejo até mesmo um personagem aqui num contexto que lembra muito o Sméagol, no sentido do colar, às vezes até parecer ser um anel. Eu tenho curiosidade de saber quais são os personagens que de repente até te ajudaram nessa composição. Olha, eu vou te dizer que foi um presente, né? Essa possibilidade de mostrar esse lado do Severino, que seria o lado malvado, né? Eu fiquei muito feliz e tentei buscar exatamente dentro de mim, dentro do Severino, toda uma possível maldade. É como se você começasse a usar a sua imaginação em tentar, através do olhar, através dos pensamentos, fazer com que isso transformasse o meu próprio corpo, minha própria postura, né? E o Mauro, ele muitas vezes ele vinha falar comigo a respeito
de que eu deveria ser um pouco mais direto e seco e não ficar muito de mimimi, nem de embromação e nem de muitos gritos, e sim uma coisa mais incisiva, direta, uma coisa mais Darth Vader mesmo, uma coisa mais reta. E para mim foi sensacional. Eu adoro uma sequência que eu passo pelo Claudinho fazendo lá o trem senhor, eu passo por ele com uma cara, aí eu entro e cala a boca para espalhar outro. É uma maldade completamente gratuita. O cara não tem nem sai da história para fazer uma maldade e volta rapidamente. E é muito divertido porque você brinca com a imaginação das pessoas. Nas 2 pré-estreias tinha criança me olhando de lado no final, porque eles estavam acostumados a ver aquele personagem, gente boa, mas ficaram cismados. Então eu acho que quando tem um momento que é muito bacana também no filme, quando a Sol vai lá me acordar depois que eu levei um sacode lá do medalhão, lá do Baltazar, e quando ela chega pra mim, eu abro o olho e falo, Solzinha, a plateia tem a sensação de que eu voltei ao normal, então eles ficam aliviados, porque eles poderiam achar que eu ia ficar malvado pra sempre, ou então que eu fosse morrer, sei lá, mas assim, essa oportunidade de navegar por esse mundo sombrio, né, foi uma oportunidade muito maravilhosa e eu adorei fazer, adorei muito. Leonardo, eu tenho mais uma pergunta para você. O Severino, ele exerce a função até de figura paterna para aqueles personagens, e nesse terceiro filme nós temos a despedida aí de mais um ciclo DPA, né, que é da segunda formação oficial. Como é para você, que é um personagem, é um ator que ainda persiste, né, nos filmes e também no seriado televisivo, se despedir desses núcleos, e como foi com esse? Nada fácil, porque a cada despedida nós temos uma sequência na série sempre de episódios que explicam por que ele está saindo e episódios que explicam por que o outro está chegando. E cada despedida não é nada fácil, porque você tem que se despedir da criança e dos pais. Todos vão embora para algum lugar, né? E você fica muito tempo gravando com eles, né? É um apego muito grande. É um apego pessoal, é um apego profissional. O meu personagem realmente, como você falou, ele é o paizão dessas crianças sempre. Eu me lembro que as primeiras despedidas da primeira geração, nossa, foi uma coisa fora do comum, porque parecia que tudo ia acabar, mas ao mesmo tempo, você no mesmo dia que estava gravando a cena de despedida de um personagem, que você está ali chorando, daqui a pouco você está gravando já uma sequência e recebendo o novo. E para receber o novo, você tem que estar ali, com braços abertos, com energia boa, e aí seja bem-vindo ao Prédio Azul e recomeçar a história. Eu acho isso sensacional, é o pulo do gato da autora, né? Fazer com que os personagens principais não são as crianças, com todo respeito, são as capas, né? Quem vai ser o próximo dono da capa vermelha? Quem vai ser o próximo dono da amarela, da verde? Então, assim, graças a Deus que ainda não trocaram o porteiro. E por isso que eu vou continuar persistindo em cuidar de todos eles já. Perfeito, senhores. Obrigado pela entrevista. Foi um prazer. A gente que agradece. Muito obrigado.